cidadãs e cidadãos brasileiros, eu acho que vocês não conhecem ainda a Ordem dos Cidadãos da República Federativa do Brasil. Nós criamos na Constituição da República aliás, para ficar bem mais explicado, nós preservamos na Constituição da República o poder constituinte, chamado nela de cidadania. Cidadania, poder constituinte, soberania, dizem a mesma coisa. Aí, passado alguns anos, estava lá cidadania, o povo, instituído como equipamento de autodefesa da Constituição e de defesa de legítima defesa da integridade da nação. Mas não tinha como se operar, porque não tinha o instrumento operacional da Constituição. Nós não tínhamos colocado isso no Estado porque não dava para colocar. Tinha de ser criado pelo Congresso Nacional através de uma lei complementar ou então o Estatuto direto da Ordem dos Cidadãos, como é a Ordem dos Advogados. Só que a Ordem dos Cidadãos está acima da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Cidadãos é o poder constituinte preservado no poder constitucional. Quando ele emerge de situações caóticas, ele emerge sobre o Estado. E ele só não se torna absoluto porque a Constituição colocou o Supremo Tribunal Federal investido de Corte Constituinte para que a reação de cidadania passe por ela e ela diga se a reação de cidadania é constitucional, legítima e necessária. Só que nós não temos a Corte. E isso não fui eu que disse, foi a Corregedora Nacional de Justiça, ministra Helene Calmon. Bandidos se escondem atrás da toga e vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Coisas que eu, no exercício da advocacia, testemunhei muito. Então ficamos sem os magistrados que o artigo 1º, aliás, o artigo 101 da Constituição exige conduta intocável e saber jurídico sublimado à média. Os 11 ministros que hoje lotam o Supremo Tribunal Federal estão abrangidos pela regra acusatória universal. Quem se associa com bandidos ou com quadrilhas de bandidos se faz autor nos crimes por eles praticados. E isso ocorreu com o Supremo
quando ele recebeu o advogado Facchini, nomeado por Dilma Rousseff, sem mandato para isso, porque ela é procedente das eleições terroristas de 2014, que foram feitas pelo Foro de São Paulo, com dinheiro roubado da Petrobras, do BNDES, da Eletrobras, da Eletronuclear, dos cofres públicos e do povo. Que o próprio ministro, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, disse, diante disso, o Brasil está sem presidente da República. E em diversas vezes disse, quadrilha de bandidos ocupam o poder. Só que ele disse, mas não tomou nenhuma atitude em defesa da sua integridade como homem, da sua honradez, seu caráter. E aí ficou também como um bandido de consciência aflorada contra o que ele faz. Depois, o Supremo Tribunal Federal recebeu outro bandido, nomeado por Michel Temer. Pior do que a Dilma, porque a Dilma ainda tinha o mandato dela fabricado nas urnas eletrônicas. Michel Temer foi imposto ao povo por esbulho na presidência da República, com o impeachment da Dilma, dirigido por ele próprio. E Eduardo Cunha, Renan Calheiros, e segundo o que Renan Calheiros disse no dia da palhaçada do impeachment, eu combinei no Supremo Tribunal Federal e o Congresso vai aumentar os proventos dos ministros. Isso é compromisso meu com os ministros e nós vamos cumprir. A consciência estava tão pesada que ele não conseguiu resguardar a língua. Está tudo gravado. E aí, não se esperava outra coisa, a não ser o Supremo Tribunal Federal, pelo seu presidente, Ricardo Lewandowski, que a Constituição estabelece para ter presença no processo de impeachment, justamente para não acontecer transgressão à Constituição. Estava trabalhando pelos proventos dos ministros. Não interessa para eles os destinos da nação. Então, dentro deste contexto agora, é necessário que os cidadãos e cidadãs brasileiras tenham ciência de que a cidadania tem a Ordem dos Cidadãos da República Federativa do Brasil. Ela está sediada hoje na cidade de Curitiba. Eu sou o presidente benemérito e patrono dela, porque fui eu que escrevi os estatutos. Os outros juristas que tiveram comigo nessa tarefa entenderam que estava bom e aprovaram. E até agora não sofreu
nenhuma alteração. A Ordem dos Cidadãos da República Federativa do Brasil, ela abrange, sem nenhum tipo de restrição, de distinção, porque o primeiro cuidado que ela tem de ter é com o artigo 3º, incisos 1º a 4 da Constituição da República. Por conseguinte, se até o Lula, enquanto tiver um título de eleitor, solicitar a carteira da Ordem dos Cidadãos, a Ordem dos Cidadãos não tem como negar. Ele é um cidadão. A bandidagem que está presa toda aí, enquanto tiver título de eleitor, são cidadãos. São membros do Poder Constituinte. Esta é a situação que ficou o Brasil. Viramos um contexto de podridão. Uma civilização que chegou ao extremo da indignidade dos homens. Porque não é a responsabilidade das nossas mulheres. A responsabilidade pela honradez da nação é dos homens. Porque a natureza fez os homens para serem os provedores e os protetores da família, que é o alicerce da sociedade, o alicerce da nação e a pedra angular da pátria. Talvez nós, homens, tivéssemos demorado um pouco mais do que deveríamos ter demorado com esses arremedos de homens no poder. Talvez tivéssemos de ter nos levantado quando resolvemos criar a Ordem dos Cidadãos da República Federativa do Brasil, impondo a nossa autoridade jurídica, a nossa autoridade de cátedra sobre o Congresso Nacional e registrando ela como uma autarquia anfíbia, senão não saía. Talvez naquele tempo, ao invés da Ordem dos Cidadãos da República Federativa do Brasil, nós deveríamos ter encaminhado a reação de cidadania pela intervenção constituinte no processo histórico que estamos nela empenhados agora. Mas são coisas de homens. O homem às vezes tarda quando vê o desastre. Porque o homem não tem medo de desastre. O homem não tem medo de perigo. O homem está sempre pronto para defender os seus filhos, defender sua esposa, defender a sociedade, defender a nação, defender a pátria. Tardamos um pouco. Talvez estejamos agora suportando essa nossa paciência. Os bandidos aumentaram. E eu me recordo quando o presidente Figueiredo determinou, eu tinha entrado uma medida impedindo o registro do PT, porque para mim não era um partido político, era uma facção de bandidos, inclusive trazida
trazido o modelo pela CNBB lá da Alemanha, e quem pensou nisso por primeiro foi o Hitler, o nazismo. Figueiredo, meu grande querido amigo, na sua quase divina sabedoria, disse que não era tempo de se impedir a bandidagem de se absorver na política. E pediu para mim retirar. Eu retirei. Naquele tempo se encaminhava pela Procuradoria da República. O Procurador da República em Curitiba, quando me devolveu o processo, me disse: devolvo com dor no coração, porque vai acontecer o que você disse aí. Depois disso, Foz do Iguaçu, no quartel, onde funcionava a equipe da S2, onde meu irmão participava, fui chamado para ouvir a ordem do meu querido João Figueiredo, para suspendermos aquelas prevenções que tínhamos contra a bandidagem. Meu irmão, na sua sabedoria de homem de campo de guerra, disse, do seu jeito sempre insubmisso, mas respeitoso: o presidente Figueiredo está nos dizendo para cessarmos os nossos desempenhos, temos de obedecê-lo. Ele é o nosso chefe, é o chefe da nação. Mas que, lembrem-se, meus companheiros, aqueles que nós não vamos matar agora, porque ainda nós não estávamos matando, nós tínhamos ideias de começar a fazer, são os que vão se reproduzir. E talvez, quando for necessário matá-los, a nação inteira já não tenha condição de enfrentá-los. Quase está acontecendo isso. Ou talvez já tenha acontecido, porque quando um bandido, ladrão do país, genocida, culpado por mais de 7 milhões de brasileiros assassinados, abrangidos pelo artigo 5º da Constituição da República, infrator de toda a lei de segurança nacional, fazendo campanha para presidente da República, tendo por plataforma de governo a sentença que o condenou. E atrás dele, ministro Marco Aurélio de Mello, dizendo que esse sujeito precisa estar solto e concorrer à presidência da República em benefício da paz nacional. E encontra eco nos quartéis, no comandante do Exército, general Eduardo Dias da Costa de Las Boas, sustentando a mesma tese. Eu tenho a impressão de que o momento que o meu irmão referiu está presente. Muito obrigado.